internautas do jornal Folha de Irati. Eu vou retirar minha máscara e, como todos nessa entrevista de hoje não vão estar usando máscara porque estamos mantendo as medidas de combate ao Covid-19 e o distanciamento correto. O jornal Folha de Irati, junto com Marcelo Golinski, da Rádio Alvorada, hoje entrevistará a deputada Leandre Dal Ponte. A deputada Leandre Dal Ponte foi, na última eleição, a deputada que teve maior número de votos na nossa região. Portanto, uma responsabilidade bastante grande. Boa noite, deputada, e é um prazer tê-la aqui nos estúdios do Brandalize, em parceria com a Folha de Irati e Rádio Alvorada. Boa noite, Pabs, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que acompanham essa live, uma coisa moderna agora, né, que a gente chega em todos aqueles lives que a gente não conseguiu visitar hoje à tarde, porque passamos o dia aqui em Irati, conversando com muitas pessoas, mas infelizmente o nosso tempo é bastante reduzido e a gente não consegue visitar tantas pessoas. E que legal a gente poder estar aqui com vocês hoje, poder também dar o nosso abraço, mandar o nosso abraço a todos aqueles que acompanham, e eu tenho certeza que vocês têm uma grande audiência. Então, é um prazer estar aqui e estou à disposição. A gente, nessa live de hoje, vamos conversar de assuntos aqui de Irati, né, e assuntos também relacionados aqui à nossa região. Recentemente, deputada, a senhora defende, junto a Irati, um projeto da Cidade do Idoso. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho de como que nasceu esse projeto e qual que é a perspectiva de implantação aqui na cidade de Irati. Bom, primeiro é importante a gente falar do envelhecimento populacional, né? Você sabe que hoje Irati tem uma taxa de envelhecimento em torno de 18% da população de Irati, assim como do Paraná tem mais de 60 anos. E próximo a 2032, 2034, as projeções dizem que a população brasileira com mais de 60 anos vai ser um número aproximado de 30%, né, das pessoas, da população brasileira. Vai ser quase que impossível ignorar esse número. Infelizmente, hoje, as pessoas, à medida que vão envelhecendo, elas vão desbotando, elas vão perdendo a cor, elas vão se tornando invisíveis. Principalmente aquelas que se tornam dependentes de cuidados de terceiros. Então, já que a gente tem uma expectativa de vida cada dia maior, hoje está em média de 78 anos, média, mas a gente tem episódios de pessoas com mais de 90, pessoas completando 100 anos, e aqueles que estão nascendo hoje, a perspectiva é que eles vivam para mais de 100 anos. A gente tem que se fazer uma pergunta: a nossa cidade está preparada para essa transição demográfica? E a gente tem um outro fator, né, que é a questão da redução da taxa de natalidade. As mulheres cada vez mais tendo menos filhos. E ao a família ser menor, os cuidados para com os idosos também se tornam mais difíceis, né? Porque quanto menos filhos, mais dificuldade a família tem de manter um idoso, de cuidar de um idoso. Então, qual que é a característica de você ter hoje um complexo social para você manter essa pessoa ativa? É justamente isso. É para que essa pessoa possa ter muitos mais anos de vida, mas também qualidade de vida nesses anos. E isso tem muitos fatores envolvidos. Por exemplo, a pessoa, quando ela fica muito tempo ociosa, quando ela deixa de participar da vida social, da vida ativa, ela começa a entrar num processo de depressão, né, de descontentamento. Aí ela começa a ficar cada vez mais doente, ela começa a ficar cada vez mais se sentindo inútil, se sentindo assim desprezada. Isso traz todo um complexo para a família, traz todo né, assim, uma problemática para o Estado, que tem que atender essa pessoa, seja na área da saúde, seja na área da previdência, seja na área da assistência. Então, quando a gente pensa num projeto como esse, é justamente para você poder atender as pessoas por mais tempo, para que ela também possa ter suas capacidades funcionais em alta. Dentro do complexo social, a gente vai ter atividades tanto na área de esporte, quanto na área de lazer, como na área de cultura, como na área da educação, e também teremos cuidados com a saúde. E mais do que isso, o prefeito Jorge Derby e a vice-prefeita Ieda se preocuparam um pouco além daquilo que a gente propôs para eles, né, de trazer esse tipo de projeto para Irati. Eles querem também implantar dentro do complexo social um centro-dia, que é para quê? Que é para aquelas pessoas idosas que hoje precisam de cuidados da família, que a família não tem condição de pagar um cuidador,
Mas a família, o familiar que está ali cuidando dessa pessoa, ele também tem a vida própria. Né? Ele precisa se qualificar para o mercado de trabalho, para lá na frente, quando ele precisar voltar para o mercado de trabalho, ele precisa, de repente, fazer compra, cuidar dos seus assuntos pessoais, ir no banco, ir no cartório, enfim. Então, essa pessoa também vai poder frequentar o complexo social, tendo um centro-dia que vai ter cuidadores ali para atender essas pessoas, para poder dar um alívio também para as famílias. Por que Irati a primeira cidade? Porque a gente entendeu que a gente sentia isso na vontade do prefeito, na vontade da doutora Ieda, de se preocupar com essa população, porque, infelizmente, ainda são muito poucos os políticos que se importam com as pessoas idosas. E aqui no Brasil, a gente tem um conceito, mais ou menos tipo assim, o que é velho não serve mais. É o conceito que a gente tem. E, infelizmente, o ser humano também, na medida que vai ficando mais velho, vai ficando meio coisificado com as coisas do dia a dia. Ah, tá velho, não quero mais, não tem mais serventia. E a gente precisa mudar esse cenário. E eu sempre percebi, à medida que eu conversava com o prefeito Jorge, ainda no mandato passado, conheço a doutora Ieda de muito tempo, a preocupação que eles têm com as pessoas idosas, o respeito que eles têm pelas pessoas idosas, e que precisava realmente desenvolver políticas públicas. Então, quando a gente mostrou para o prefeito essa experiência que tem, uma única experiência como essa no município de Chapecó, que justamente foi desenvolvida para ocupar um local ocioso que ficava durante o ano todo fechado, para talvez uma vez por ano fazer uma feira lá em Chapecó. E hoje é um local vivo que as pessoas frequentam todos os dias e tem trazido muito qualidade de vida para as pessoas que vivem lá em Chapecó, porque ontem foram algumas pessoas que frequentaram, hoje são outras, amanhã serão outras. E é um dos poucos programas em Chapecó que perpetuou de governo em governo. Então, muitos programas, quando termina o governo, termina o programa. Virou uma política pública. E a cidade do idoso virou uma política de Estado. A gente percebe que há uma valorização do idoso, que não existia antigamente. Nós três aqui pertencemos a uma faixa etária mais ou menos parecida. E a gente lembra, quando éramos jovens, quando falava, a pessoa de 40, 45 anos já não serve mais para o mercado de trabalho. Já está velha. Falavam isso. Acredita, deputada, que a partir de agora vamos viver um novo tempo, uma nova era, e que essas pessoas idosas, elas poderão servir o mercado de trabalho ainda, tendo autoestima elevada e podendo realmente estar apta ao mercado de trabalho, utilizando as tecnologias que utilizamos hoje? Veja bem, o envelhecimento ele tem que ser uma conquista da humanidade, né? Hoje, a gente vê muitas pessoas, né, com muitos anos de vida, mas sem muita qualidade de vida. Quando essa transição demográfica começou a acontecer aqui no país, a gente não imaginava que ela seria tão acelerada. O Brasil só perde para a China na taxa de envelhecimento célere, né? Porque os outros países desenvolvidos, eles passaram por essa transição que nós estamos passando. A França, por exemplo, aconteceu isso, já é um país de pessoas mais idosas, mas demorou 100 anos para fazer uma transição que nós estamos fazendo em 20. Então, tu veja a complexidade disso. O que vai acontecer? A nossa população ela vai ser, daqui para frente, majoritariamente adulta e de pessoas maiores. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é assim, ó. Imagine a curva da vida, como é que ela funciona. Você faz um eixo na vertical e um na horizontal. O eixo da vertical significa a tua capacidade funcional. O eixo na horizontal é a tua idade. Então, partindo do dia que você nasce, a tua idade é 0, a tua capacidade funcional também é 0. A gente sabe que à medida que a gente vai crescendo, né, ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, você vai crescendo na idade, mas também vai crescendo na tua capacidade. Chegando lá na metade da vida, né, você tem a tua capacidade funcional em plena atividade. Você já desenvolveu todo o teu cérebro, toda a tua musculatura, né? Você tem força de trabalho, força cognitiva, força intelectual. Mas a gente sabe que daí também, de uma altura em diante, você começa a aumentar a idade, mas diminuir a capacidade funcional. Então, se hoje a expectativa de vida do brasileiro está em 78 anos, o que significa isso? Significa que quem está entre os 40 ali já está na segunda metade da vida, ladeira abaixo. Por isso que é esse desafio. Nós vamos ter que repensar as cidades para que elas sejam capazes de acolher as pessoas à medida que elas envelhecem. Repensar programas de saúde, repensar programas de educação, repensar a mobilidade urbana, repensar o mercado de trabalho, mas o mercado de consumo também. Tudo muda
com o perfil etário das pessoas. Então, quando você tem uma cidade muito mais jovem, você tem um tipo de política pública para a saúde, porque as doenças prevalentes, elas são doenças mais agudas. Trata, cura, vai para casa, demora para voltar de novo no posto de saúde, por exemplo, em busca de um novo tratamento. Agora, quando você tem uma população majoritariamente, ou pelo menos uma grande proporção de pessoas idosas, as doenças prevalentes na condição de pessoa idosa, elas são doenças crônicas, que não tem cura, que tu tem que tratar a vida inteira. Então, isso também é uma coisa que eu tenho que levar em conta quando eu estou fazendo política para a saúde. Se eu estou tendo uma baixa natalidade, né, e uma taxa de longevidade maior, eu também tenho que repensar a questão da educação. Daqui a pouco eu já não vou precisar tanto de vagas para creche como eu tenho hoje, mas eu vou precisar de instrumentos públicos para atender as pessoas mais velhas, que talvez vão poder estudar com mais idade. Né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Alzheimer, ela tem incentivado muitas pessoas continuarem estudando depois dos 60 anos, porque a atividade escolar ela faz com que o processo de Alzheimer muitas vezes não se desencadeie ou postergue muito esse processo para se desencadear. E isso significa economia na saúde, porque tu imagine quanto custa um paciente com Alzheimer hoje para você tratar por ano. Isso é mais de 15 mil reais por ano para você tratar um paciente que tem Alzheimer. Então, é uma política cara. Por isso que a gente precisa fazer de tudo para poder evitar. Nós temos que trabalhar dando atendimento para essas pessoas que hoje têm mais de 60 anos, que daí o complexo social aqui de Irati, com certeza, vai ser uma maravilhosa política pública, inovadora, que a gente sabe que está no plano de governo do nosso governador, e foi por isso que, quando eu conversei com o prefeito Jorge, e ele quis colocar isso no seu plano de governo, e ele eleito já procurou fazer o projeto, nós fomos apresentar ao governador, que prontamente quis fazer parte desse projeto, quis também ajudar a financiar esse projeto, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito o município. Mas o que mais me deixa feliz aqui em Irati é que o município se preocupa também com a outra ponta. Porque, assim, eu não posso só cuidar das pessoas depois que elas fazem 60 anos. Porque aquelas que não tiveram oportunidade na vida, dali para frente vão ter cada vez menos. Eu tenho que garantir um bom começo, né, para que essa pessoa possa ter um bom futuro. Então, a gente percebe essa preocupação com as duas fases da vida que são as mais importantes, que é quando a pessoa nasce, é pequena ali nos primeiros anos de vida, que é na primeira infância, e com a fase mais vulnerável, muitas vezes, do ser humano, infelizmente, hoje ainda, é uma fase maravilhosa da vida do ser humano, mas muito vulnerável, porque a gente tem uma cultura, né, de não valorizar a pessoa idosa, de não respeitar a pessoa idosa, tanto é que nós temos um monte de idosos negligenciados, violentados, até abandonados pela família, pela sociedade e muitas vezes pelo Estado, que precisa ter todo esse olhar. Mas, graças a Deus, a gente tem percebido na Câmara dos Deputados, eu consegui criar a Comissão Permanente da Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. Aqui em Irati, o prefeito está criando uma política pública que, com certeza, vai trazer muito mais dignidade, muito mais autoestima e vai criar uma cultura de respeito e reconhecimento pelas pessoas idosas. Então, eu vejo que tudo isso são coisas que a gente está por um processo de transição. A deputada Leandra é uma voz do idoso no Congresso Nacional? Eu acredito que sim, sabe? Porque muitas das coisas que a gente conquistou demandaram muito da opinião da gente. Então, por exemplo, eu entrei com um projeto de resolução para criar a comissão de idoso. Depois fiz uma emenda numa medida provisória que recriou os ministérios, lá ainda no governo Temer, para criar a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Todos os deputados aprovaram. Recentemente, nós fizemos um projeto de lei para atender as instituições de longa permanência na questão de um auxílio emergencial na prevenção do Covid, para um plano de contingência. Por exemplo, o Asilo Santa Rita foi um dos beneficiários que recebeu um valor do governo federal, proveniente do Fundo Nacional do Idoso, que é fruto de uma lei de minha autoria, que liberou 160 milhões para instituições do Brasil inteiro, para que pudessem, então, atender os idosos, para que, quando a Covid chegasse, eles não fossem dizimados, como foram em muitos países que a gente viu,
mundo afora, né? Então, hoje a gente é muito procurado dentro do Congresso para discutir projetos, para fazer relatórios, né, para os deputados mesmo tirar algum tipo de dúvida e pegar muitos exemplos que a gente tem desenvolvido aqui no Paraná. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde trabalha muito fortemente aqui no Paraná junto conosco, desenvolvendo o programa, né, que é um programa internacional que se chama Cidade Amiga do Idoso, que é algo que também Irati aderiu e está trabalhando justamente para que a gente possa trabalhar dentro da questão de todos esses eixos: cultura, saúde, educação, mobilidade, habitação, né, desenvolvimento urbano, a parte de saúde, a parte de cidadania e participação da pessoa idosa. E nós já temos no Paraná 15 municípios certificados, de uma rede global de 800 municípios no mundo, né, que a Organização Mundial da Saúde assiste e acompanha. Irati, com certeza, será um dos próximos. Para encerrar esse tema, deputada, quando que a senhora acha que vai conseguir implantar isso daqui? A gente sabe que tem uma participação do Estado, uma participação que a senhora está viabilizando junto ao governo federal e o município. No andar da carruagem, quando que é uma perspectiva da gente ter esse projeto sendo implantado? Veja, é tudo a questão de vontade, né? Principalmente. E eu sinto, assim, a vontade que a equipe da administração tem e, principalmente, assim, a pressão que a gente sente do prefeito, da vice-prefeita, de que a coisa aconteça. Hoje, em que pé que está, né? Acho que é a melhor resposta que eu posso dar é isso. Nós já destinamos R$ 1 milhão praticamente para o município em título de transferência especial, que ele vai poder colocar da maneira que ele achar viável, dentro daquilo da cidade do idoso que ele achar viável. O governo do Estado entrou com uma contrapartida a fundo perdido também, próximo a R$ 3 milhões, e mais um financiamento que o município vai, então, fazer junto ao SEDU, mais ou menos também nesse valor. Então, nós vamos ter na casa de R$ 7 milhões, mais ou menos, disponível para poder executar esse projeto. É um projeto que não é um projeto complexo, né? Boa parte da estrutura ela já está ali implementada, porque a ideia é você não descaracterizar o parque, não tirar a utilidade que ele tem para os rodeios, para as festas, mas é utilizar aquela parte de pavilhões que está ociosa, que muitas vezes você tem que fazer manutenção para usar. Forma complementar. Então, assim, eu acredito que para o próximo ano, né, início do próximo ano, a gente já deva ter as obras bem adiantadas, talvez alguma coisa já podendo funcionar. Certo. Deputada, a senhora é a madrinha do funcionamento do Hospital Erasto Gettner no Braço de Irati. E a gente tem notícia que isso está sofrendo uma migração, né? uma possível fusão, uma forma de reestruturação junto com o Agnus Dei. Isso vai demandar de mais investimentos, até porque cirurgias que antes não poderiam ser realizadas aqui, agora elas vão ter essa possibilidade. Como que está essas tratativas? Como que a senhora pensa em viabilizar mais recursos, em trazer mais ajustes para facilitar essa operação aqui em Irati? Eu sempre fui uma colaboradora bastante presente junto à instituição do Hospital Erasto Gettner, antes de ser deputada e depois. Então, todos os anos, o Hospital Erasto Gettner recebe recursos frutos de emendas parlamentares de minha autoria. E sempre que a gente colocou, desde que iniciamos as tratativas para trazer uma unidade aqui para Irati, sempre foi com o objetivo de atender a unidade de Irati. Embora não é ela que recebe diretamente o recurso, porque a sede do hospital é Curitiba, mas todas as vezes que a gente encaminhou recursos para o Hospital Erasto Gettner, sempre teve aquele carimbo dizendo: olha, nós estamos ajudando vocês para poder contribuir na manutenção da unidade avançada de Irati. A gente fica muito feliz, porque demonstra que aquilo que nós sonhamos no passado realmente faz sentido, né? Porque muitas vezes tinha pessoas que diziam: mas isso aí é uma coisa que vai ficar por aí mesmo, foi só por uma questão política. O projeto hoje de ir para uma unidade maior, para um complexo hospitalar, demonstra que realmente era uma necessidade aqui da cidade, né? E que realmente é algo que vai precisar cada vez ampliar. Por quê? Porque a gente quer? Não, porque, infelizmente, cada vez mais o diagnóstico de problemas oncológicos ele vem crescendo. Tem estatísticas dizendo que daqui a um tempo 9 em cada 10 pessoas vai ter um tipo de câncer. Ela vai ser uma doença comum, como outras doenças que nós conseguimos vencer, né? Vai ter tratamentos melhores, tratamentos mais precoces. E o Erasto é uma instituição que está sempre à frente do seu tempo,
né? É uma das primeiras instituições a fazer cirurgia robótica, por exemplo. Então, por isso que esse serviço ambulatorial, que as pessoas sofriam para sair daqui e ir para Curitiba, a gente sempre defendeu que tinha que trazer para cá. E Hoje, só quem sabe, né, quem teve uma pessoa que precisou ir tratar em Curitiba e amenizou isso com a distância, sabe o impacto que tem na vida da pessoa. e a experiência que está sendo vivida aqui em Irati pelos profissionais, não pela gente, pelos profissionais, está mostrando que cabe sim fazer outros procedimentos aqui. E a gente, assim, ó, Nilton, com toda certeza vai estar sempre à disposição do hospital para ajudar em tudo que for necessário. Porque também o hospital não é só de dinheiro que ele precisa de viabilidades. E isso a gente tem trabalhado muito junto com o Hospital Erasto, quando eles têm algum tipo de processo junto ao Ministério da Saúde, que eles precisam que a gente esteja lá junto defendendo, a gente está. Eles têm projetos na área de um programa chamado Pronom, né, que é um incentivo que o hospital tem de apresentar propostas para captar recurso fora da tabela SUS, fora do procedimento, que é para investir em novos projetos. A gente sempre ajudou nesse sentido. Quando o Erasto tinha uma obra ociosa e sonhava em fazer o hospital oncopediátrico, eu trabalhei junto à bancada do Paraná para que cada deputado colocasse um pouco de recurso em 2 anos, para que a gente pudesse fazer um valor significativo de emenda para ajudar na construção do hospital oncopediátrico, que é uma realidade hoje em Curitiba. Então, o que vai acontecendo? O hospital vai descentralizando as atividades que são menos complexas, né? Não que não sejam importantes, mas que têm menos complexidade, tipo quimioterapia, procedimentos ambulatoriais, troca de catéter, ou agora procedimentos cirúrgicos que dê conta de se fazer aqui, e vai cada vez especializando mais a retaguarda. Então, você tendo atendimento aqui em Irati, mas tendo uma retaguarda super eficiente em Curitiba, eu acho que é um divisor de águas no tratamento das pessoas, porque o maior tempo do tratamento ela não gasta lá em Curitiba num procedimento de altíssima complexidade. Ela gasta no acompanhamento aqui na cidade. O Erasto Getter era uma bandeira levantada pelo prefeito Jorge Derby há muito tempo, pela vice Ieda também há muito tempo. A Ieda tem um trabalho maravilhoso de ajuda também às pessoas que sofrem com câncer, a exemplo da deputada Leandra. Eu lembro que em 2012, alguns políticos de Irati falavam, não cabe um braço do Erasto Getter em Irati, isso não tem cabimento. E hoje o Erasto Getter em Irati é uma realidade. É uma realização pessoal também para a deputada Leandra observar o Erasto Getter funcionando e atendendo aquelas pessoas que precisam e que sofrem com essa doença terrível que é o câncer. Na verdade, eu inclusive comentei sobre 2012 hoje, né? Na época, não se discutia quem seria o prestador que viria para cá. O que se discutia era que Irati precisava ter um hospital oncológico. E daí ali que houve a discussão que dá para construir, não dá para construir, mas se dá para construir, quem que vai tocar? Tem demanda, não tem demanda, né? A discussão foi nesse nível. E aquela história, né? Quando você conhece o problema, você pode não responder e não resolver na hora. Mas, de repente, você pode estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E foi o que aconteceu. Depois, em 2015, quando eu assumi o mandato, eu estava exatamente lá dentro do Hospital Erasto Getter, quando o superintendente Adriano Lago me mostrou o planejamento estratégico do hospital. E disse que eles tinham um projeto de levar o Erasto mais perto de você, que era a descentralização do serviço. E, naquele momento, eu conversei com a doutora Ieda, né, sobre isso, e fui conversar com o Jorge Derby, ele não era prefeito na época, né, tinha outro governo aqui no município, mas eu fui conversar com ele porque foram justamente eles que estavam sempre à frente dessa discussão aqui no município. E falei para eles assim, olha, se a gente conseguisse trazer o Erasto para cá, se o Erasto topasse vir para cá, vocês ajudam nessa empreitada? E eles automaticamente disseram que sim. Então, foi muito tempo de trabalho, de construção, né, com as lideranças regionais, porque foi todo um colegiado que se uniu. Muitas pessoas que, assim, seus nomes apareceram em toda essa tratativa, mas muitos anônimos também que ajudaram, né, que tiveram junto. Então, isso é uma conquista coletiva, com toda certeza. E eu sempre disse, lá em 2018, eu não sabia quantos votos eu ia fazer. Mas só pela realização da gente poder ter ajudado a sociedade a realizar um sonho, eu já tinha valido meu mandato. Eu nem precisava ter um novo mandato, porque, para mim, aquilo ali já tinha valido meu mandato. Sabe por quê, Marcelo? Porque eu vivi tudo isso. Eu sei o quanto era difícil as pessoas saírem daqui de Irati e ir para Curitiba, fazer quimioterapia, passar o dia inteiro lá,
passando mal e depois voltar passando mal para casa. Tu acha que uma pessoa que tem que ir direto para Curitiba já é cansativo, tendo saúde, imagina uma pessoa doente. Então, eu vi muitas pessoas perderem a vida por desistirem do tratamento. E eu tinha certeza que se a gente trouxesse a saúde mais perto dessas pessoas, seria, assim, a esperança que elas precisavam para ter mais força para lutar, né? Porque elas saberiam que iriam vencer. Elas teriam condições de vencer. Então, eu tenho certeza que isso é algo que é difícil da gente mensurar o quanto de realização a gente tem. É só olhando as pessoas. Hoje eu fui visitar uma pessoa que faz tratamento aqui e perguntei para ela, melhorou? Ela falou, meu Deus, estou vivo por causa disso. Então, isso não tem preço. Deputada, a Flona de Irati, a Floresta Nacional de Irati, é uma demanda muito antiga. Para muitos que não conhecem, a Flona ela abriga pinos, né, que estão aí com aproximadamente 40, 50, 60 anos. Os primeiros estudos da implantação do pinus no Brasil aconteceram na Flona de Irati. E essa floresta, com o passar do tempo, ela foi ficando velha e foi se tornando uma preocupação para os madeireiros no entorno. Então, Vespa da Madeira foi um dos processos que assustou muito essa produção. E isso é um assunto, a Flona foi debatida há muito tempo. Recentemente, a senhora conseguiu um impulso significativo para destravar esse processo que muito foi trabalhado e não foi conseguido, que é um decreto do governo federal para transformar, mas para implantar as concessões na Flona de Irati. Como que surgiu esse pensamento, essa demanda para a senhora trabalhar esse assunto? Foi justamente daqui, né? Quando a gente tem essa caminhada junto com as pessoas vêm te trazendo as demandas. Porque é quem vive na cidade que sabe o que a cidade precisa, né? Então, a gente vinha há tempo já ouvindo esse chamamento, né? Olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar pela concessão dessa floresta. Ela já passou, inclusive, da época, a gente até nem sabe direito se todas as árvores que vão poder ser manejadas têm condição comercial. Nós não sabemos ainda, está sendo feito um estudo para isso, mas a verdade é que hoje tem mais de 600 hectares de pinos e parece que perto de 700 ou mais de 700 hectares de araucária plantada. Então, isso é um volume muito grande. E, com certeza, isso eu entendo que a questão ambiental ela tem que estar interligada com a questão social também. Ela tem que ter, né, assim, um manejo sustentável, mas que traga retorno também para quem tem toda aquela riqueza sendo protegida. Então, a questão da gente conseguir, né, agora, nesse governo, fazer com que entrasse dentro desse programa de concessão à Flona de Irati, eu acho que é algo importante para a nossa região, uma demanda que chegou a diversas outras autoridades, né, diversos outros parlamentares, essa demanda, e a gente, de novo, estava na hora certa, com a pessoa certa, né, no momento certo, porque a gente conhecia a demanda, e naquele momento a gente pôde, então, levar essa demanda para a ministra Tereza Cristina, que é onde está abrigada a parte das florestas nacionais, porque a gente também vinha conversando com um madeireiro, com outro madeireiro, que te falava uma coisa, conversava com um profissional, engenheiro, né, em florestas, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, que também falavam sobre isso. E hoje a gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma visita na floresta e perceber a riqueza que pode ser, inclusive, explorada ali, não só na questão madeireira, mas de resina, de pesquisa, de turismo. A comunidade pode usufruir de tudo isso. E depois também a gente fez uma reunião com o sindicato aqui de Irati, até para a gente poder entender, porque uma coisa é você liberar para concessão, né? Outra coisa é como é que vai vir esse edital, quem vai poder explorar. A gente também tem que garantir que quem está aqui na região tenha prioridade para isso. Porque senão vem uma grande empresa de fora, leva os bônus e deixa os outros. O atual governo está sendo mais flexível na área ambiental. Isso facilita esse tipo de ação que pode existir aqui na nossa região, deputada? Na verdade, assim, até nem vou entrar na questão ambiental, porque daí talvez a gente vai criar muita divergência, né? Muita polêmica. Eu sou, né, inclusive do Partido Verde, e sobre as questões ambientais do Brasil eu tenho muitas reticências, vamos dizer assim, dentro dos programas de governo, do governo nacional, do governo federal. Porém, eu nunca fui xiita, vamos dizer assim. Eu acho
que a natureza e o ser humano ela tem que conviver. Nós temos que ter reservas, com certeza, mas a gente também tem que gerar riqueza das nossas reservas de uma forma sustentável. Então, eu vejo que esse foi um projeto que a gente sempre defendeu e que não tinha o porquê de não acontecer. Por quê? Porque tem a possibilidade de você fazer um manejo sustentável, onde vai gerar riqueza, mas vai também recompor essa floresta, vai poder fazer, né, o plantio de novas árvores ali, para ter essa sustentabilidade, para daqui a um tempo a gente poder, de repente, ter uma nova concessão para novos cortes, etc. Então, eu acho que a gente tem que integrar o homem com a natureza, a gente tem que cuidar do meio ambiente, mas a gente também não pode ter tantos entraves, mas também, claro, não dá para liberar geral, como a gente vem ver acontecer, porque a gente sabe que isso acontece de uma forma muito errônea, às vezes. Tanto para um lado, que quer simplesmente fechar tudo, achando que com isso preserva, quanto do outro que quer abrir tudo, que acha que não adianta preservar. Então, nós temos que garantir que as futuras gerações também possam usar de um patrimônio, né, dos recursos naturais, que não são só meus, só teus. A gente tem que também pensar na sustentabilidade disso a longo prazo. Nesse momento, até eu gostaria de deixar um abraço para o Geraldo, que é o coordenador da Flona de Irati. Eu acredito que a experiência que o Geraldo está trazendo pelo dinamismo dele, apenso a esse trabalho que a senhora fez para liberar esse decreto, é uma coisa que vai modificar a Flona, inclusive por parte da concessão voltada ao turismo, né, que vai fazer uma mola propulsora na geração de emprego e emprego limpo, né? Perfeito. E, assim, o próprio manejo, né, da Flona, imagine todo esse volume de madeira, todo esse volume de exploração que vai ter, inclusive outros recursos, tipo erva mate nativa, enfim. Ervas medicinais. Veja bem o quanto que isso vai gerar de emprego aqui para o município, né? Com certeza, pode até vir, em partes, empresas de fora, mas eles não vão trazer as pessoas de fora. Para eles vai ser muito mais viável contratar as pessoas que estão aqui na região. Então, isso trará, num espaço bem longo, inclusive, de tempo, vai ser uma indústria, vamos dizer assim, geradora de emprego de longo prazo, que não vai, assim, 1 ano, 2 anos, acabar tudo, não. Vai ter todo um plano, e eu acredito que é um plano para mais de 10 anos. Então, nós vamos ter uma geração de emprego grande nessa parte do manejo. Com a possibilidade de você abrir para exploração turística, aí você vai ter, com certeza, a depender dos projetos a serem implantados e se depender do entusiasmo, como você mesmo disse, do nosso administrador aqui da Flona, eu tenho certeza absoluta que vai ser algo permanente, porque as ideias que a gente ouve ele trazer, uma pessoa que estuda, que conhece florestas em outros países, como elas são exploradas na questão turística, né? É algo assim que deixa a gente entusiasmado em também querer ajudar cada vez mais para que a coisa se desenvolva. Claro que nós vamos ter outros embates pela frente, a questão do próprio edital, para que contemple as empresas aqui, depois a parte de exploração turística, depois a parte de infraestrutura para que essa exploração turística possa acontecer. Tudo isso demanda recurso, demanda luta, demanda, né, a gente criar essas demandas junto ao governo federal. Mas a gente vai estar à disposição, acho que foi uma conversa muito positiva hoje, tanto lá com a administração da Flona, quanto com as empresas interessadas, né, hoje no mercado madeireiro, que vai nos subsidiar para que na próxima semana a gente já possa estar trabalhando isso em Brasília, para trazer os melhores resultados para a cidade. A senhora já conhecia a floresta em loco ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez e tenho certeza que muita gente que mora aqui também não conhece. E vale muito a pena conhecer. E 9 quilômetros aqui da cidade, né? Então é um espaço que é acessível. Inclusive a Flona, um dos projetos dela, né, a visitação noturna, é um projeto pioneiro no Brasil dentro das florestas nacionais. Então tem muita coisa que acontece aqui que está no nosso entorno que pode ser aproveitado. Deputada, outra demanda que a senhora tem colocado seu empenho é na questão do canal hídrico, né? Irati viveu momentos terríveis, né, Marcelo? Por alagamentos, né? E isso, com a construção da primeira parte do canal hídrico, foi amenizado. E a senhora colocou um recurso de R$1 milhão para fazer essa segunda parte agora, para trabalhar isso e tentar pôr um ponto final. Claro que a gente sabe que isso
depende dos intempéries climáticos, né? Mas pelo menos dá um pouco mais de segurança para quem trabalha, para quem tem imóveis nessa área ali no centro da cidade. Na verdade, é algo que remonta a algumas décadas, né? A questão dos alagamentos aqui de Irati, dos problemas, né, que a gente tem quando tem muitas chuvas. Eu mesma vivi aqui naquela época que, inclusive, ficou interditada a cidade, um período. Né? Eu estava aqui em Irati naquele momento. E desde que eu vim para Irati e tive a oportunidade de conhecer o engenheiro Dagoberto, ele sempre me falou desse problema estrutural da cidade. E quando eu me elegi, a primeira coisa que a gente apresentou como emenda para o município de Irati, na época, foi justamente uma emenda para fazer o plano de macrodrenagem. Porque não é simplesmente você querer fazer obras para conter os alagamentos, você tem que saber a origem de tudo isso, qual que é o fluxo da água, né, como que você precisa fazer as obras de contenção, para daí você também migrar para essa questão das obras do canal hídrico, da questão do alargamento de algumas margens de rio, do leito de alguns rios, enfim, e outros projetos de infraestrutura. Então, na época, a gente colocou 300 mil para realizar o plano, ainda no governo anterior. Colocamos 800 mil para iniciar as obras detectadas de necessidades dentro do plano, que daí foi usada para uma contenção que vinha da BR-277, né, num bairro. E agora a gente colocou mais R$1 milhão justamente para poder fazer mais uma etapa ali do canal hídrico, que é uma demanda assim, que o município tem e que o prefeito se comprometeu em fazer. E num desses anos do orçamento, ele falou, olha, a necessidade que nós temos aqui em Irati é de concluir esse serviço. Então, se você puder mandar recursos para nós, canalize para isso. E a gente, então, canalizou R$1 milhão para que eles pudessem fazer mais uma etapa dentro da construção do canal hídrico. Nós tivemos vários problemas em 83, com alagamentos, enchentes. Em 2014 foi a última grande enchente em Irati, com um problema muito sério. Eu imagino que o engenheiro Dagoberto vai dizer que deva ter conversado muito com a deputada e feito muitos apelos para que o problema realmente possa ser solucionado e que verbas possam existir dentro de Irati para que não haja mais transtornos para os comerciantes e os moradores dessas regiões mais afetadas, deputada? Sim, e como professor, que ele é nosso, né, porque o Dagoberto tem uma experiência, assim, eu sou engenheira também e recorro muito a ele quando tenho alguma dúvida, né, a primeira coisa que o Dagoberto sempre defendeu foi o plano. Porque você precisa pensar na cidade para 50 anos. E quando você tem um planejamento de longo prazo, você não gasta dinheiro desnecessário. Você aplica o recurso aonde realmente é necessário. A gente precisa, cada vez mais, ter planejamento de longo prazo. Porque senão você tá tratando só o efeito do problema. E o plano ele traz a possibilidade de você tratar as causas. Muito bem. Deputada, a nível de região, a senhora trouxe mais de 26 milhões de investimentos, não só em Irati, mas em todos os municípios aqui da região da Ancespar. Queria que a senhora fizesse um panorama desse investimento aí, nesses municípios e do seu trabalho. Na verdade, eu nunca me preocupei muito em trabalhar só com a questão dos recursos, até porque o papel do parlamentar ele é muito além do que isso, né? A questão das emendas orçamentárias, ela é uma pequena parte, né? Daquilo que é o Orçamento Geral da União, representa a emenda de o lar dos idosos aqui do município, outros lar de idosos em Rio Azul, Teixeira Soares, Imbituva, a APAI, né? A gente tem feito um grande trabalho assim, em ajudar a aumentar o custeio para eles poderem fazer mais procedimentos dentro das clínicas de saúde que eles têm para aquelas pessoas que precisam de terapias frequentes. Então, elas têm um limite de valor que elas podem apresentar para o governo federal para receber custeio para fazer esses procedimentos. A gente tem incrementado todos os anos esse valor para que eles possam ampliar esses procedimentos. A gente tem procurado trabalhar muito com foco também na questão da pessoa idosa. Nós estamos construindo ali em Inácio Martins também um centro para acolhimento da pessoa idosa. Dentro da área social, a gente procurou colocar recursos, por exemplo, Rebouças, a construção do Provopar, Rio Azul também, dentro do hospital, inúmeras verbas
para melhorar o atendimento da saúde aqui na Santa Casa de Irati. Inclusive, a Santa Casa está para executar um projeto que foi emenda minha destinada ao governo do Estado, que para transferir, para a Secretaria de Estado transferir para cá na ordem de R$2 milhões, que vai dar para trabalhar a questão das UTIs, que é uma demanda enorme. A gente precisa ampliar isso, e a gente colocou recurso aqui. Agora, a reabertura do Hospital de Imbituva, né, que é uma demanda muito grande. Então, a gente tem procurado canalizar os recursos nesse sentido. Lógico, tem coisas estruturais que a gente tem trazido, implementos, equipamentos, tipo escavadeira hidráulica aqui para o município, ônibus escolar, carros para a saúde. A gente faz também a feira do produtor, também, que a gente conseguiu ajudar a viabilizar. Agora está para inaugurar a pista de skate, porque é uma demanda da piazada, né, que sempre me dizia que precisava de um lugar assim. Lá no Parque da Vila São João também, a gente teve possibilidade de colocar também um recurso para fazer o terminal turístico, para ajudar no terminal turístico. Então, assim, quando você vai somar, é um valor significativo, mas eu acho que, aos olhos, né? Mas eu acho que o mais importante é o que ele representa. Porque, às vezes, você pode trazer um valor assim, muito grande, mas que, de repente, na vida das pessoas não vai ter tanta mudança, tanta influência. E a gente sempre procurou alinhar, sim, o recurso com a proposta, né? A gente sempre procurou trabalhar dessa forma. Os municípios que trazem uma proposta que a gente entende que é importante para a sociedade, eu me esforço muito para poder ajudar. Historicamente, o Hospital Dona Darcy Vargas, em Rebouças, ele faz a diferença na vida das pessoas que moram aqui na nossa região. E sabemos que a deputada tem uma proximidade com o Hospital Dona Darcy Vargas. Como é que está a relação com o Hospital de Rebouças e com o diretor Márcio Goba? Na verdade, para nós, o Hospital de Rebouças é uma referência, né? Não só para o Paraná, mas para o Brasil. É o primeiro a implantar o protocolo de cuidados continuados integrados, que é o CCI. Isso é uma visão de futuro, inclusive. Só que a gente sabe que para uma proposta dessa ser implementada demanda de tempo, demanda, inclusive, de mudança de cultura, de protocolos e etc. Mas o Hospital Darcy Vargas é um hospital que a gente também procura sempre ajudar, né, com emendas. A última que a gente mandou também, que é nessa mesma leva aqui de Irati, são R$500 mil, é R$500 milhão, para que o hospital também possa fazer investimento. Nós tivemos recentemente em Curitiba, junto com o diretor do hospital, para que a gente pudesse concluir a parte burocrática da transferência desse recurso. É um hospital estratégico na rede de atendimento à saúde, em especial no atendimento das pessoas que precisam de cuidados prolongados. Porque, veja bem, a Santa Casa de Irati é um hospital que tem vocação de alta complexidade. E nós temos que realmente cada vez mais qualificar o hospital para ser um hospital de alta complexidade. Por quê, Marcelo? Porque quando a pessoa precisar de um tratamento mais complexo, não precisa ir para Ponta Grossa, para Curitiba. E qual é o hospital que tem vocação para isso? A Santa Casa de Irati. Então, quanto mais estrutura a Santa Casa de Irati, mais ela vai poder se qualificar no sentido de atender procedimentos de alta complexidade, alto custo. Então, um hospital desse, ele precisa ter hospitais de retaguarda. Ele precisa que a atenção básica funcione. Porque, senão, eu vou ter que ocupar um hospital como a Santa Casa para atender coisas que não é mais a vocação do Hospital Santa Casa, entende? A pessoa precisa continuar com os atendimentos hospitalares, mas numa complexidade muito mais baixa. Então, isso pode ser demandado dos hospitais da região. E o Hospital Darcy Vargas é justamente um hospital que tem essa vocação. É um hospital de retaguarda para aqueles casos que a pessoa precisa, na sua reabilitação, de cuidados hospitalares, mas não precisa necessariamente estar dentro de uma UTI da Santa Casa. Ou, de repente, ocupando um leito mais especializado da Santa Casa aqui, abrindo vaga para aqueles que precisam. Então, por isso que eu te digo que o Hospital Darcy Vargas ele é um componente importante e estratégico na rede de cuidados, que é o que está tentando se fazer aqui na nossa região, é criar, criar essa estrutura para que a gente possa trabalhar em rede, não só dentro da nossa regional, mas com as outras regionais também. Por exemplo, leitos psiquiátricos, né? Leitos de saúde mental. É uma demanda muito grande no Paraná. Aqui em Irati atende gente do Paraná inteiro. Entende? Muitas vezes Curitiba não tem vaga, Irati pode atender. Mas nós também precisamos qualificar esses leitos.
para que eles possam também receber a remuneração condizente com o trabalho que prestam. Mas hoje, infelizmente, ainda o hospital atende um serviço especializado e recebe por um serviço básico. É por isso que eu estou te dizendo, a gente precisa cada vez mais assim, trabalhar para que a nossa Santa Casa seja um hospital de alta complexidade, um hospital que dê resposta, né, que tenha todo o suporte e a condição necessária para poder dar resposta a coisas que nós temos que ainda mandar para Curitiba, coisas que ainda nós temos que mandar para Campo Largo, para Ponta Grossa, etc. E aqui tem gente capacitada, vontade para isso, a Santa Casa tem essa vocação. Só que, claro, a gente é um processo, né, que a gente tem dado todo o nosso apoio naquilo que a gente pode para que o hospital realmente se torne essa grande referência que a gente quer que ele seja, mais do que ele já é. Tratando nessa questão do hospital, a senhora citou agora há pouco o Hospital de Imbituva. Qual que é a parte da reabertura do Hospital de Imbituva que entra nesse complexo de saúde? Veja, o Hospital de Imbituva também. Imbituva depende quase que exclusivamente de Irati. Todo o procedimento que precisa ser feito hospitalar é feito aqui. A partir do momento que você tem, né, uma rede de assistência no município, seguramente ele vai estar porta aberta, né, para a população de Imbituva, talvez alguns municípios vizinhos, e a gente vai ter cada vez mais oportunidade de ofertar o serviço da Santa Casa, por exemplo, a nível estadual. Porque aí ele vai fazer parte de uma macro-região onde ele vai ser referência para muitas coisas, né? Vai ser referência na parte de urgência e emergência, pode ser referência na parte de nefrologia, que já são serviços que existem aqui, pode ser referência na parte de serviços cardíacos, enfim, você pode trabalhar com diversas especialidades quando você tem estrutura para isso. Nós temos agora a questão até do heliponto, né? O que já é um avanço enorme. Por que não sonhar, de repente, fazer transplante? Acho que o céu é o limite, né? E a gente sabe que muitos hospitais começaram, como a Santa Casa Irati, e hoje fazem, né, procedimentos de altíssima complexidade. Muitas vezes falta recurso, mas sobra vontade aqui na região. A deputada já sentiu isso, a vontade das pessoas de fazer a diferença? Sim, uma característica aqui da região é assim, o voluntariado, a gente percebe no voluntariado das pessoas. Ninguém se pesa para ajudar, né? Isso é muito importante. E quando é uma causa comum, que vai beneficiar todos, a gente percebe que são raras as pessoas que têm um ego grande, né? Que não quer participar. Assim, todo mundo se solidariza, né? Para que isso aconteça. E isso é muito importante para a cidade crescer e se desenvolver, porque a gente precisa realmente ser bairrista. Né? Se for para brigar, nós temos que brigar. Sudoeste sabe fazer muito bem isso, Se for para né? brigar, nós temos que brigar com os outros, nós não podemos brigar entre nós. Mas eu vejo assim, um grande movimento positivo da Ancespar nesse sentido. Né? Pode ver, a gente percebeu ali, quando foi feita a planificação aqui no município, aqui na 4ª Regional de Saúde, eu quero, inclusive, deixar aqui meu abraço a todos os profissionais de saúde, os profissionais da regional também, que são quem coordenam o trabalho aqui na 4ª Região, né, de Saúde do Estado. A gente percebeu que eles se preocuparam em olhar para cada município e ver a sua vocação. Né, para realmente poder compor essa estrutura de saúde, para ela poder se integrar às outras estruturas da rede, para a gente não sobrecarregar mais só Curitiba, Cascavel ou Ponta Grossa, para que a gente também possa fazer parte de tudo isso e os serviços possam ser descentralizados, porque às vezes existe muita reserva de mercado. Uma outra demanda que é ligada a esse setor também e que a senhora está ajudando a resolver é a questão do SAMU. O SAMU recentemente foi implantado na nossa região e ele é tripartite. Né? Uma parte é do município, uma parte é do Estado e outra parte depende do credenciamento da União. E isso estava com uma certa dificuldade. Como que andou esse processo, deputada? Bem, a questão do SAMU ele foi implantado aqui no Brasil em 2013 como política pública. E naquele momento, o financiamento, ele dizia o seguinte, pelo menos 50% deverá ser financiado pela União. Até 25% pelo município e o restante pelo Estado. Então, seria 50, 25 e 25. Isso seria o mínimo, assim, a conta básica. O problema é que o governo federal nunca reajustou o repasse
da parte dele. E as coisas aumentaram, todo ano aumenta, né? Você tem reposição salarial, você tem reajuste nos insumos, você tem aumento de combustível e etc. E esse aumento foi ficando na conta de quem? Dos municípios. E por que a nossa luta hoje, Pabs, em Brasília, para que o governo federal reveja esse financiamento? Porque o município de Irati, por exemplo, ele não pode usar o dinheiro que o governo federal manda para a saúde para pagar o SAMU. Embora o SAMU faça serviço, muitas vezes, dentro até da atenção básica. Mas o município não pode usar assim. Por quê? Porque o município só é responsável pela atenção básica. Mas ele acaba tendo que manter a área especializada porque não vem o recurso do governo federal na medida que precisaria vir. Um exemplo disso é o SAMU, mas um exemplo disso também são os consórcios de saúde. Por exemplo, o consórcio aqui de Irati, ele é mantido quase que em mais de 80% com recurso dos municípios. E daí, da onde que os municípios tiram esse dinheiro? Da agricultura, do rodoviário, da área da cultura. Tem que sacrificar outros setores. De outros setores para poder manter, né, os exames, as consultas, os procedimentos de média e alta complexidade, que não seria de sua obrigação, e sim do Estado e da União. Então, a gente está nessa luta assim, há muito tempo. Nós tivemos recentemente uma reunião com o ministro, inclusive, nessa reunião o prefeito participou, o prefeito Jorge, na última terça-feira. Ele foi comigo, eu já tinha essa reunião marcada, onde ele foi também reivindicar recurso para o hospital aqui de Irati, que é um hospital filantrópico, né? E trouxe de lá a promessa do ministro de sair agora uma medida provisória para poder atender os hospitais filantrópicos, né, numa ajuda de custeio por conta da Covid, né? E o SAMU a mesma coisa. Com a Covid, a demanda aumentou muito na questão da transferência interhospitalar e mais toda a demanda do dia a dia. Então, a nossa luta é justamente para que o município possa ter o seu recurso livre para usar naquilo que é de competência dele. Agora, aquilo que é de competência do Estado e da União, a gente tem sempre batido, lutado para que o governo federal assim o faça. Eu vou fazer parte de um grupo de trabalho que vai avaliar o orçamento da União na área da saúde, tanto de 2021 quanto a projeção de 2022, e nós queremos que em 2021 ainda saia um crédito extraordinário para dar um socorro para os SAMUs, por conta de toda essa defasagem e desse aumento de demanda que teve por conta da Covid, e um planejamento para os próximos orçamentos para fazer uma recomposição. Eu acho que daí isso, Pabs, isso vale muito mais do que uma emenda, porque a emenda é pontual. Isso é algo... É resolver o problema. E isso é algo permanente. Então, se todo mês, por exemplo, o município que precisa pôr 100 mil no consórcio, ele tiver que colocar 30 e sobrar 70... todo mês ele deixa de gastar esses 70 e pode usar em outra coisa. Então, eu acho que políticas duradouras, assim, a gente tem uma luta bastante incessante nesse sentido e que acaba ajudando não um único município, mas isso é uma política nacional. Se eu conseguir fazer com que o governo federal reconheça a produção dos consórcios, não é só o consórcio da Ancespar que vai ser beneficiado, são todos os consórcios do Brasil. Se eu conseguir um crédito extraordinário para o SAMU, eu não vou estar resolvendo o problema para Irati, para o Paraná, a gente vai estar resolvendo o problema nacional. E o ministro da Saúde, ele é sensível a essas causas, deputada Helena? Ele sabe, assim, é uma mudança da água para o vinho, o que aconteceu no Ministério, né? Porque uma coisa é você conversar com uma pessoa que é da área, né? Uma pessoa que entende do que tu está falando. Não que o outro ministro não entendesse, mas é que o SUS, ele tem a sua complexidade, ele é um sistema, e que ele não trabalha em partes, ele trabalha de uma forma coordenada, onde que tem o município, o Estado e a União, e isso precisa trabalhar junto, no mesmo compasso. E isso, o atual ministro tem essa sensibilidade, tem essa compreensão, e eu acredito que ele tem dado assim, passos firmes e importantes. Pode ver que a gente conseguiu normalizar um pouco as coisas, as confusões que se tinha, a gente já conseguiu estancar, a vacina está caminhando, né? Graças a Deus, indo bem, a gente já não tem mais tanta falta de medicamento, principalmente insumos estratégicos para a questão de intubação, sedativos, que a gente tinha muita falta. Então, ele é uma pessoa que tem relacionamento, que tem bom trato e que entende. Então, acho que assim, a sociedade brasileira merece um ministro, né, desse patamar, né, desse nível. E o prefeito e a vice-prefeita também, junto comigo, tiveram a mesma impressão do ministro, que ele é uma pessoa que está ali querendo resolver o problema, querendo ajudar, né, a fazer melhor, cada vez melhor.
e sensível à causa dos municípios. A senhora acredita que, só por curiosidade, essa questão da CPI do Covid, ela atrapalha o funcionamento do Ministério da Saúde? Atrapalha, com certeza, né? Veja, a CPI é um instrumento legítimo. O que a gente percebe de ruim na CPI é que ela foi muito politizada. Então é difícil, né? Você fica sempre com o pé atrás. Se a gente que é parlamentar já fica meio assim, imagina a população que não está lá, que só enxerga aquilo que vai para a televisão, no caso, né? Ou que vai para a mídia. Então, assim, eu acredito que é importante a gente acompanhar. Nós temos, inclusive, na Câmara, uma comissão que eu faço parte, de acompanhamento da Covid. Mas em nenhum momento a gente quis criar confusão. A gente quis buscar solução. Né? Eu fui diversas vezes para Brasília, muitas vezes, inclusive uma das vezes que fui para lá, foi a pedido do doutor Ladislau, que me ligou de madrugada, desesperado, que o medicamento para intubação dava para apenas aquele dia, e que no Estado não tinha medicamento, e eu liguei também para o secretário de Estado, ele falou que não tinha, eu fui para Brasília, levar essa situação para o Ministério, falar sobre a questão do estoque estratégico de vacina, que a gente teria que trazer aqui para o Paraná, porque nós era o epicentro, né, da transmissão aqui do país, naquele momento, foi em meados de abril, e também dizer, olha, nós precisamos de mais medicamento. E daí, naquele final de semana que eu tive em Brasília, o Ministério mandou uma quantidade um pouco maior para poder, dividindo entre os hospitais, suprir a demanda, sabe? Então, a gente, nesse papel de estar dentro de uma comissão de acompanhamento, a gente tem que ter, claro, fiscalizar se tem alguma coisa errada, mas também ir lá levar a realidade e ajudar a buscar soluções. Nós não tínhamos medicamento aqui no Brasil, mas a nossa equipe lá, né, da comissão, fez um levantamento no mundo, aonde tinha o medicamento disponível, quanto custava, o que precisava para poder importar ele, qual era o tempo. A gente fez todo um cronograma e entregou para o Ministério para subsidiar eles e ajudar. O Brasil é o quarto país do mundo que mais vacina. O governo brasileiro fala uma coisa, a imprensa, a oposição fala outra coisa. Houve negligência, realmente, por parte do governo federal, deputada, ou há exagero da imprensa brasileira e da oposição? Veja, nós estávamos falando em vacina em agosto, né? E houve uma resistência no começo. Acho que isso é inegável, né? Se você está preocupado com a pandemia, você vai procurar cumprir aquilo que os teus decretos mandam, né? Não adianta nada, por exemplo, o Ministério da Saúde lançar uma medida de prevenção se as autoridades que representam aquele ministério não cumprem. É a mesma coisa que o prefeito mandar fechar todo o comércio e fazer uma festa particular. Não faz sentido, né? Então, assim, que houve uma resistência inicial ali em agosto, setembro, quando a gente já vinha dizendo que precisava começar a negociar a questão das vacinas. Lógico, o Ministério da Saúde, ele até tem suas defesas. Ah, mas ainda estava em estudos. Ah, mas a gente não tinha nenhuma aqui no Brasil aprovada. Mas você sabe que o Brasil nem sempre é o primeiro a fazer as coisas em termos de saúde. A partir do momento que as agências internacionais elas começam a certificar fornecedores, eu tenho certeza que a gente já tem respaldo para começar também uma negociação, uma tratativa. Mas eu acho que isso agora não importa mais. Não adianta a gente ficar chorando leite derramado. As pessoas que se foram, nós não vamos conseguir trazer de volta. O nosso esforço tem que ser não deixar as pessoas adoecerem mais e evitar ao máximo que novas pessoas percam a vida. Acho que o nosso esforço tem que ser nisso. Eu também não acho certo a gente ficar naquela retórica, né? Ah, porque aconteceu isso? Claro, aconteceu. Mas e agora? O que nós podemos fazer hoje? Eu acho que se nós começarmos a fazer hoje e as coisas começarem a andar, está tudo certo, nós temos que se juntar, se unir, para que a gente possa pensar naquilo que é importante, cara. Veja, o Brasil, cada dia tem mais gente passando fome. O Brasil está com uma inflação, assim, que me dá temor. Eu vivi na época da inflação altíssima, sabe? Eu era jovem. Cara, a gente não tinha essa possibilidade de comprar um tênis, nada. Isso era coisa, assim, sonho muito longe do alcance da gente. Mas a inflação era dura, né? O salário era pequeno, cada dia tu comprava menos coisa, cada dia tu comia mais mal. E hoje a gente está começando a ver esse fantasma voltar, a inflação batendo na nossa porta, muita gente morando na rua, muita gente passando fome. Nós temos que focar nisso. Nós precisamos de políticas públicas que retomem a economia nacional, para que as pessoas possam voltar a respirar aliviados também, né?
Deputada, a gente tem uma curiosidade de saber como que a senhora vota. Mas antes disso, isso como a minha do Marcelinho aqui, acho que é de muita gente que está assistindo a gente agora. Mas antes, deputada, eu queria tratar de um assunto que são as novas pautas, vamos dizer assim. Irati tem um afogamento de trânsito aqui do Riozinho até na Vila São João, que deixa o trânsito da BR-153 lento e angustia todo mundo, não só os iratienses, mas todos aqueles que passam, né, por essa via, né? O pessoal de Rebouças, o pessoal de Rio Azul, né, de Malé, de Inácio, que passam por aqui, sofrem esse problema. Mas a senhora tem tratado nisso através de um contorno. Como que está resolver essas demandas? Isso são demandas novas a serem colocadas? Não, é uma demanda antiga, né? Na verdade, eu já apresentei, quando eu fiz parte da Comissão Mista do Orçamento, eu apresentei uma emenda que foi acatada pelo relator da época para incluir a obra do contorno daqui de Irati dentro do Plano Rodoviário Federal. Então, você precisa ter isso previsto dentro do orçamento para a coisa começar a funcionar. Esse é o primeiro passo. E essa vitória a gente teve lá em 2018, quando o relator acatou uma emenda minha e incluiu o contorno leste de Irati dentro do mapa rodoviário federal. E daí, a partir daí, o DENIT estava autorizado a iniciar os estudos. Então, já foi feito já existia um projeto que tinha sido feito pelo DENIT aqui do Paraná, que foi encaminhado daí ao DENIT, a superintendência, a direção-geral do DENIT, em Brasília, e vários estudos já foram feitos, inclusive. Agora a gente tem outras etapas a serem cumpridas, a parte ambiental, a parte dos desenhos de arte, a parte financeira de tudo isso, né? Mas é algo que não volta mais para trás, né? A gente pode até ter uma demora assim, para que isso aconteça, mas ele já faz parte do Plano Rodoviário Nacional, já está dentro, né, das obras, do planejamento de obras do governo federal. Eu acredito assim, que no que nós tivermos um orçamento um pouco mais favorável, porque, lógico, claro que a gente quer lutar por isso, mas no meio de uma pandemia é difícil você lutar, né? Então, em 2019, mudou o governo, a gente estava ali encaminhando para poder avançar com a questão dos estudos e avançaram. 2020, a gente não teve como demandar nada. Por quê? Porque o próprio DENIT não tinha muito orçamento para quase nada, por conta da questão da pandemia. 2021, a mesma coisa, mas eu acredito que, em tendo essa retomada do crescimento, a gente melhorando a questão do orçamento, né, assim, saindo dessa situação de pandemia, eu acredito que a gente pode retomar isso e conseguir executar essa obra. Eu não tenho dúvida quanto que essa obra será executada. Deus ajude que seja ainda em tempos que a gente possa aproveitar, né? Mas a gente tem trabalhado essa demanda na questão de fluxo e outras demandas também, por exemplo, como a questão daquela ciclovia que o prefeito quer fazer na altura ali entre o Riozinho e até Vila São João, isso. Do Riozinho até a Vila São João, para desafogar um pouco e dar mais segurança para o ciclista. De repente, a gente fazer algumas passarelas, enfim, melhorias que possam ser feitas na atual rodovia, até que a gente consiga fazer a obra do contorno, que vai beneficiar muito Irati. A senhora acredita, existe um trecho da BR-153, que é entre Imbituva e Alto do Amparo, que eu acho que pode ser um dos únicos trechos da 153 que ainda não foi pavimentado. A senhora acha que esta ligação Imbituva e Alto do Amparo, ela viria antes desse contorno de Irati? Como que seria uma prioridade disso? Com certeza é mais fácil de executar, porque o valor de um trecho de asfaltamento e de um contorno que tem uma quilometragem muito maior, você tem desapropriação de área, você tem várias coisas que você precisa avançar na parte técnica antes da parte executiva. E ali, essa questão de pavimentação, ela só depende da parte executiva, né? Então, eu acredito que é muito mais fácil de executar, com toda certeza. E mas precisa ser defendida. Com certeza. E se isso é uma demanda da região, acho que a gente pode apresentar essa demanda sem problema nenhum. Não é uma pergunta, só uma observação. Os empresários comerciantes da Vila São João, principalmente, eles estão muito preocupados, né? Porque agora com a pavimentação Irati-São Mateus do Sul,
Muita gente vai para Santa Catarina e vai cortar caminho por aqui. É uma preocupação muito grande, né? Principalmente no trânsito pesado na Vila São João, que pode, talvez, aí, atrapalhar um pouco a vida dos empresários e dos comerciantes na região ali. Veja, depois que tiver o contorno vai desviar tudo isso, né? Exato. Então, ele é uma medida de mitigar danos, né? O contorno ele é necessário por todas essas questões, né? Sejam ela de segurança, seja ela assim até de trafegabilidade, porque é um horror você ter que vir aqui para chegar aqui, nós saímos lá da outra ponta, porque é muito fluxo para você poder chegar, né? Então, eu vejo que são grandes benefícios que a gente vai ter com o contorno. Enquanto isso, aquilo é tentar minimizar danos, né? Aproveitando esse setor rodoviário e já Mas entrando... Pabs, tá. é uma grande conquista, né? A gente pavimentar Irati a São Mateus, né? Isso é inegável. Essa das grandes pautas, né, que foram realizadas e estão sendo vencidas, né? E para que isso acontecesse, né, houve aprovação de crédito, um trabalho muito forte dos deputados para que o empréstimo fosse viabilizado e a obra acontecesse, né? Com certeza, é uma luta feita a muitas mãos. Deputada, já entrando numa outra linha aqui na entrevista, e a gente não quer se estender muito, é saber como que a senhora pensa os assuntos políticos. Mas eu queria uma opinião da senhora sobre essa questão do pedágio, né? Foi definido esse novo modelo de concessão e a gente sabe que isso é uma alavanca para o Paraná, né? Se fala no maior 43 bilhões, né? Seria o maior investimento dos Estados Unidos para baixo, né? Em questão de estrutura rodoviária e até que enfim se chegou a um modelo que se pensa ideal, pelo menos nesse momento de cobrança. O que a senhora pensa dessa solução do pedágio? Foi muito sofrido e muito suado, né, para chegar até aqui também, porque a proposta inicial, ao meu ver, era muito ruim, né? Você ter que cobrar a parte de outorga de quem estava sendo o vencedor do pedágio traria muito prejuízo para o usuário, que quem pagou a conta até agora de tudo isso, né? Que, na verdade, nós fomos o experimento do pedágio no Brasil, né? Foram as primeiras rodovias a serem, terem concessão, e, a partir do nosso modelo, os outros estados puderam aprimorar e os usuários daquelas rodovias foram muito mais beneficiados com as melhorias feitas do que o nosso, né? Então, houve uma grande força-tarefa por parte da bancada federal, por parte da bancada estadual e, principalmente, um grande trabalho do governador, né, que é uma pessoa assim que ouve muito. E isso é muito importante. E daí, quando é para usar o poder, ele usa naquilo que ele entende que vai beneficiar as pessoas. A gente, claro, nunca vai chegar no modelo ótimo, né? A gente também tem que estar dentro daquilo que é possível, que nem um projeto de lei. Muitas vezes a gente aprova uma lei que ela não é tudo aquilo, mas foi o que foi possível aprovar, porque tu também sabe que tem os dois lados para ser compensado. Da minha parte, nós sempre defendemos que o valor do pedágio ele tem que baixar, e que a questão da concessão e do valor que ia ser feito por conta de obra, por conta de investimento, tinha que ser aberto. A gente tem que saber quanto que vai ser investido, qual que é o prazo que vai ser investido, e separar as coisas, o que é conservação e o que é investimento. E essa era a falta de transparência que tinha. Então, eu acho que a gente chegou numa proposta que é possível avançar daqui para frente, né? Então, eu espero assim que a gente tenha êxito, né? Porque ainda a gente depende de acontecer o processo, né, de concessão, de ter esse êxito na concessão. Então, ainda tem muito espaço pela frente para ser dado. Deputada Leandro, gostaria de abordar um assunto de âmbito nacional. Os conservadores, eles estão alvoroçados. Olha, a eleição em 2022 pode sofrer uma fraude, o voto impresso não passou. Gostaria do seu comentário com relação a isso e qual foi o seu posicionamento na Câmara dos Deputados em relação ao voto impresso. Algumas coisas são inegáveis, né? Nós não podemos dizer que essa questão das urnas, de desconfiar das urnas, é coisa recente, não é, né? Desde que começou a votação eletrônica, sempre as pessoas têm assim uma insegurança, né, natural. Desde os tempos do Leonel Brizola, né, que foi o primeiro a desconfiar das urnas eletrônicas. E o que eu vejo, assim, lá em 2015, a gente votou pacificamente o voto impresso.
foi aprovado com ampla maioria e foi vetado. Não sei se vocês lembram. À época, a presidente vetou o voto impresso e foi derrubado com ampla maioria na Câmara, 419 votos, se eu não me engano. E naquela época eu votei a favor do voto impresso também, porque eu penso o seguinte, não há nenhum tipo de sistema ou de processo que não possa ser aprimorado, né? E entendo da mesma forma hoje. O que criou um pouco mais de tumulto foi a politização do assunto. E, de repente, dentro da própria comissão especial, daí se abstraiu para muitas outras coisas que a PEC não traz. O texto original proposto era que, independente da forma que você utilizasse para computar os votos, ela teria que ter algo impresso para poder ser auditável. E nada de que você pudesse levar uma via para casa, como a gente ouvia as pessoas falar, e também nada do tipo que tu teria que abrir urna por urna e contar voto por voto, né? Porque isso também seria, né, assim, uma regressão, com toda certeza. Então, eu acho que o problema maior que teve foi nisso. Eu me posicionei a favor, né? Perdemos. Quem trabalha dentro da área de informática não tem unanimidade em dizer. Muitos que trabalham dizem que é altamente seguro, outros já contestam. Então, assim, eu não vejo o problema da gente aprimorar a transparência de um processo que é tão importante para nós. Porém, eu não concordo com a questão da gente dizer, ou é assim ou não tem eleição. Isso também não, porque daí seria contestar tudo que teve até hoje. Então, nós também teríamos que contestar os mandatos de hoje, né? Por quê? Porque para você aprimorar um sistema, ele demanda de tempo. E nós temos que ser razoável nesse sentido. Bom, então eu vou ter que licitar para alguém fazer um projeto, uma proposta, depois esse processo ser licitado para comprar os equipamentos, depois eu tenho que testar esses equipamentos, enfim. Nesse ponto, eu sou uma pessoa bem tranquila quanto a isso, sabe? Dá para aprimorar? Dá. Dá para fazer para 2022? Não dá. A senhora acredita que a imagem do voto impresso foi passado de forma errada, que uma parte significativa da população entendia que se aboliria as urnas eletrônicas e a gente voltaria ao sisteminha do X? Eu acho que não foi bem aí que deu o problema. O problema foi quando se quis fazer escrutínio público. Acho que é ali que começou o problema. E outra coisa também, houve uma má interpretação das pessoas achando assim, bom, eu vou votar no meu candidato e vou levar meu comprovante para casa. Porque daí eu posso provar que eu votei. Mas daí tu imagine, né? Aquela história de comprar voto, vender voto, isso ia virar uma... Ia ser o comprovante. Meu Deus do céu, ia legalizar a compra de voto daí. Deputada, recentemente foi debatido no Congresso Nacional a questão do fundo eleitoral, né? E tentou-se fazer um aumento significativo, inclusive devido a financiamento público de campanha. Como que a senhora pensa isso? Bom, eu votei contra, né? Inclusive, a gente precisou, infelizmente, votar contra a LDO por não entrar num consenso com o relator que ele tinha que mudar a redação da questão do fundo. O fundo é uma coisa que já existe, né? Então, o que ele fez? Ele mexeu na composição do fundo. O que compõe o fundo, né? Assim, quais são os parâmetros para você chegar a um valor. E ele não dizia lá, dentro do projeto, da proposta, e por que estava na proposta? Porque o ano que vem tem eleição. Se existe fundo público, tu tem que colocar dentro da lei de diretriz orçamentária. E vai ter que também trabalhar isso dentro da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vai ter que ter esse valor previsto. Mas ele não dizia que ia dar quase 6 bilhões. Ele dizia o seguinte, que X seria o equivalente... Pois a fórmula. Exatamente. O fundo seria o equivalente a 30% de todo o orçamento destinado ao sistema de justiça. Então, isso dava um valor. Né? Não ia tirar do sistema, mas era o equivalente a 30% do que fosse aprovado para o sistema de justiça. Mais tanto por cento do que fosse aprovado para as emendas de bancada, daquele valor. E ele foi fazendo uma composição. Daí, quando você pegava a projeção e ia somar, era 3 vezes mais o valor do que era. E pense, gente, a gente não está tendo dinheiro para comprar remédio, né? A gente não tem dinheiro para pagar precatório, que agora vai ter que parcelar um monte, estão tentando parcelar. Então, não dá para você fazer uma coisa desse tamanho, né? Eu acho que aquilo que tinha sido votado no passado, com o reajuste que era o índice de reajuste que estava previsto, eu acho que é mais do que suficiente, entende? Então, foi algo assim
muito chocante, né? Quando a gente leu e viu, então nós queríamos que ele voltasse assim, ao texto anterior, né? Mas não teve, assim, conversa e, infelizmente, a gente teve que votar contra. Depois nós apoiamos o destaque que um outro partido apresentou. Mas daí, assim, né? Eu estava conversando com o Pabs, né? Que muitas coisas que acontecem no plenário é mais encenação do que atuação, né? Então, foi meio que pro forma-se aquela votação do destaque apresentado pelo Partido Novo. Por quê? Porque foi pedido votação nominal do projeto inteiro, destacado aquele trecho, e daí, como tem um período que você precisa vencer para pedir uma nova nominal, o presidente fez votação simbólica. Porque daí nenhum partido tinha prerrogativa de pedir nominal de novo, porque não tinha dado aquele período de 1 hora. Então, esse processo já foi finalizado? Já foi a sanção? Como que ficou isso? Está na mão do presidente, né? Ele que vai dar a última palavra. Então, como o relator colocou vários itens para compor o fundo, ele pode vetar parcialmente, né? Se ele quiser. Outro assunto que está em voga no Congresso é a questão da coligação, né? Existe um projeto de lei que está passando lá, uma reforma do sistema eleitoral, e tem algumas coisas ali que estão embutidas nesse processo. Teve uma primeira votação, não teve a segunda ainda. Como que está esse processo e o que a senhora pensa? Ele passou na Câmara, né, as coligações. O que a gente percebeu? Como o partido ele já tem que cumprir uma cláusula de desempenho. Então, o que é a cláusula de desempenho? Significa que, para você continuar sendo uma entidade partidária, né, um órgão partidário, você tem que atingir uma porcentagem dos votos válidos na composição de todos os deputados federais daquele partido no país. Então, por exemplo, 2018, o partido, para continuar sendo um partido político, um órgão político, ele tinha que fazer 1,5%, todos os candidatos a deputados federais, por exemplo, do Partido Verde, somados, tinham que fazer o equivalente a 1,5% de toda a votação válida do país. Aqueles que conseguiram fazer, continuaram, né, como partido. Alguns tiveram que se fundir, como foi o caso do PHS, se eu não me engano, que fundiu com o PTN, que criou o Podemos. Né? Foram 2 partidos. O PTN até cumpriu a cláusula, porém, o PHS não. Uma coisa assim. E agora, essa margem sobe para 2%. Então, já existe uma cláusula de barreira para o partido. O partido que quer passar, ele tem que se fortalecer. Mas isso não impede dele coligar. Eu acho que a coligação não é o pior dos mundos. Né? Tem quem diga que fragiliza os partidos e tal, mas o partido que é um partido bom, que tem um programa, que quer realmente crescer, ele vai trabalhar para crescer, para cumprir a cláusula de desempenho e fazer cada vez mais voto. Então, na Câmara, passou com facilidade a coligação nos 2 turnos. Acredito que no Senado tem um pouco mais de dificuldade, né? Mas eu ainda acho melhor você manter a cláusula de desempenho do que você proibir a coligação. E isso se mostrou difícil nas eleições municipais, que foram usados como teste, né? Foi na eleição municipal que foi a primeira vez que não foi permitido coligação. E a gente percebeu, assim, que a questão até da própria estrutura partidária, ela é complexa, quando você tem um número muito grande de candidatos. Né? Você, assim, pulveriza muitos votos e desqualifica, muitas vezes, candidatos que teriam um potencial bom, um bom trabalho a prestar, que muitas vezes acaba ficando de fora porque o voto é muito candidato e é difícil de você poder dar condições iguais de disputa, inclusive. A retomada das coligações não favoreceria aqueles partidos que viviam no passado como siglas de aluguel? Veja, se ele não fizer cláusula de desempenho, ele vai deixar de ser um partido de aluguel, porque ele vai deixar de existir. A partir do momento que ele faz a cláusula de desempenho, eu não posso dizer que ele é um partido de aluguel, porque ele tem voto. A questão de não poder coligar, com o fim da coligação, pode trazer um problema grave para a próxima eleição. A gente fez uma conta básica, né? Me corrija se eu estiver errado, mas um partido, a Assembleia Legislativa tem 54 deputados, um partido teria que ter aproximadamente, para cumprir 80 e poucos candidatos. Arrumar 80 e 30 partidos, né?
Exatamente. E deputado federal são 30 deputados federais, mais 15. Então, cada partido teria que ter 45 deputados federais para uma disputa. O PSDB no Paraná, por exemplo, a gente vê que tem 4, 5, 6, talvez, com uma expressão maior de voto. Isso causa algo assustador para formar as próximas eleições. Né? E também pressiona muito para você cada vez mais aumentar o fundo eleitoral. Por quê? Porque como agora o financiamento é público, quanto mais candidato você ter, cada vez mais vai ser a necessidade de quererem buscar mais aumento do fundo eleitoral, entende? Então, eu acho assim, no meu ver, a experiência sem as coligações não foi aquilo que se esperava. E daí, ou você mantém a cláusula de desempenho, né? Ou você mantém as coligações. Eu acho, ou você, entende? Se você tem uma, você não precisa ter as duas. Porque antes tu não tinha nada, né? Então, daí o partido de aluguel servia para muitas coisas. Agora, e outra coisa, também vou te dizer, Marcelo, o partido, se ele não crescer, ele também se torna um partido desinteressante. Porque dele não tem tempo de televisão, ele não tem praticamente nada para oferecer para se tornar um partido de aluguel, entendeu? Então, para ele poder ter qualquer tipo de acesso a qualquer tipo de recurso, ele tem que ter voto, no mínimo 2% de toda a votação nacional. Deputada, qual que é o seu destino político para as próximas eleições? O que vai acontecer da vida pública da senhora? Fica no PV, sai do PV, o que passa pela cabeça? Na verdade, assim, o pessoal me pede de 2022 e eu sempre digo que está longe, né? Está longe. Mas não tanto, né? 2022 está longe. O Partido Verde é um partido que eu sempre tive, assim, muita afinidade em algumas pautas, né? O que a gente hoje sente um pouco, assim, distante é a nível da executiva nacional, né? Do Partido Nacional, porque aqui no Estado a gente tem um bom relacionamento com a executiva estadual, com os municípios, então assim a gente não tem nenhum tipo de problema e pensamos muito parecido. A nível nacional a gente tem sentido assim uma tendência do Partido Verde cada vez mais ir para um lado muito radical, muito longe do seu programa partidário, né? Então, isso é uma coisa que eu não posso negar que me incomoda. Assim como eu não tenho, não consigo me enxergar lá na extrema direita, eu também não consigo me enxergar lá na extrema esquerda, né? E quando o partido ele tende para um radicalismo, eu tenho dificuldade de conviver com isso. Então, possibilidades existem, convites tem. Então, é uma coisa que a gente precisa ainda avaliar. A senhora estaria sendo entre aspas, namorada pelo próprio PSD, do governador Ratinho Júnior? Olha, é um partido que eu gosto muito, inclusive, até porque acredito no governo, né, do Ratinho. O Partido Verde, inclusive, foi o primeiro partido a fazer convenção e apoiar a candidatura dele. Depois, próximo das convenções, o Osmar Dias e alguns líderes partidários, inclusive para tentar desestabilizar um pouco a candidatura do Ratinho, até me convidaram para ser vice dele. E eu fiquei muito feliz, mas agradecida, porque jamais poderia fazer algo nesse sentido, porque a gente decidiu apoiar o nosso governador por acreditar que ele é uma pessoa capaz de fazer uma transformação aqui no Paraná. E a gente, compartilha muitas ideias e está muito afinado nisso. Eu acho, assim, um convite interessante, sabe? Não posso te negar. Eu acho, assim, um partido que tem bastante projetos, inclusive, a nível nacional. Oxalá nós, daqui a pouco, ver o nosso governador concorrendo à presidência da República, né? Eu acho que ele tem tudo para isso. Isso é um pensamento que cresce, né? E, assim, eu acho que quando a gente está na vida pública, a gente também tem que pensar no futuro, né? Então, se os nossos caminhos se desencontrarem com o pensamento nacional do Partido Verde, eu acho que o PSD é um grande partido, ao qual eu tenho muita afinidade, inclusive dentro do Congresso, né? Com os parlamentares do PSD, não tenho dificuldade com nenhum deles. Aqui no Estado também a gente tem um bom relacionamento. Já fomos parceiros na eleição para Estado, né? Então, não seria um partido difícil de você migrar. Claro que daí outros partidos que te convidam, você tem que pensar um pouco mais, porque aí existe toda uma questão assim de passado, inclusive, né?
que a gente tem mais dificuldade de compor, por as ideias também serem um pouco diferentes da gente. Mas eu vejo que dentro do PSD as nossas ideias convergem bastante. Quem conhece minimamente de política sabe que o sucesso do Partido Verde em Irati, na região, teve a participação considerável, preponderante da deputada federal Leandre. Acredita que esses que obtiveram êxito, por exemplo, em 2016, o PV fez 2 vereadores em Irati. Em 2018 aumentou, inclusive, 2020, desculpa, aumentou, inclusive fazendo a vice-prefeita do município de Irati. Acredita, por exemplo, se a deputada for para o PSD, essas pessoas migrarão de sigla também? Acompanharão a deputada? Veja, o partido é um CNPJ, na verdade, né? O que vale é justamente o time que você tem, o grupo que você tem, independente de ser verde ou não, né? Eu vejo assim que na eventualidade, verde ou azul, no caso? Na eventualidade da gente migrar de partido, é para justamente você poder contribuir mais, né? Para você poder, assim, até trazer mais benefícios para aquelas pessoas que você defende, para a região que você defende, para as causas que você defende. Então, a nossa visão é nesse sentido, e tenho certeza que os nossos companheiros políticos também pensam no melhor. Se lá na frente eles acharem que o melhor para eles é isso, com toda certeza eu vou ficar feliz que eles me acompanhem. Mas se eles acharem que é importante eles permanecerem onde eles estão, eu vou apoiá-los, inclusive, até porque eu não vou deixar de ser uma deles porque eu mudei de partido. A minha proposta, sim, eu até posso pensar em mudar de partido e até posso mudar, mas eu nunca vou mudar de lado. Muito bem. A gente teve aqui um papo agradável com a deputada Leandre, né? Extenso, né? Era muito assunto para a gente conversar. Não cumprimos a nossa pauta, deputado. Ficou muita coisa para trás ainda, né? Mas em virtude do adiantado do tempo aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? Se dedicando aqui aos ouvintes da Folha de Irati, aos internautas, agradecer o Marcelo Golinski, da Rádio Alvorada, né, que veio completar esse bate-papo aqui. E eu queria abrir o espaço para as suas considerações finais, deputada. Não, eu que quero agradecer a oportunidade, é sempre muito bom. E também quero agradecer tanto a Rádio Alvorada quanto a Folha de Irati, que sempre nos demandam. Inclusive, é bom a gente falar isso, né, para quem está assistindo, porque esses dias mesmo eu recebi uma demanda lá da Rádio Alvorada, pedindo para que a gente intercedesse ali na questão do trevo, né? Então, as pessoas que estão em contato com a população, sentindo o clamor que a população tem em relação ao seu dia a dia, né? A sua vida coletiva, tem trazido também essas demandas para nós, e para nós é muito importante, porque qualifica o nosso trabalho. Porque quando você luta pelaquilo que as pessoas precisam, você está fazendo um trabalho qualificado, você está atendendo o anseio daqueles que te ajudaram a você chegar na Câmara dos Deputados. E eu quero aproveitar, além de agradecer vocês, mais uma vez, né, agradecer a todos aqueles que, lá em 2018, confiaram seus votos em mim, e eu espero, assim, poder fazer uma representação que realmente possa orgulhar as pessoas, porque uma coisa é certa, né, Marcelo, Pabs, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E eu sempre disse para os meus eleitores, você até pode passar raiva comigo. Porque, às vezes, a gente... Olha, no voto impresso é isso. Teve umas pessoas... Muitas pessoas me pediram para votar a favor. Pessoas me pediram para votar contra. Você não consegue ter 2 votos, só tem um. E eu sempre procuro, assim... tá tentando estar o mais certa possível. Não que a gente não erre, não que a gente esteja sempre certo, mas a nossa intenção sempre é acertar e tentar trabalhar sempre representando a maioria daqueles que estiveram com a gente. Agora, uma coisa eu sempre me comprometi com as pessoas, de não fazer elas passarem vergonha. Então, eu acho assim que a postura que a gente tem na Câmara, ela é muito por convicção. Pode ter certeza, quando eu não te agrado no voto, não é por conveniência, porque eu estou tendo alguma vantagem. Não, é por convicção. E eu vou te dizer o porquê que eu fiz isso, de um jeito ou porque fiz do outro. Não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas a gente trabalha com essa convicção. Então, é inevitável, muitas vezes, o eleitor da gente se aborrecer, passar raiva, é que nem time de futebol, nem sempre ganha, né? Todas. Mas o importante é isso, sou uma pessoa que estou aberta para escutar. E eu sou uma pessoa que procuro manter um equilíbrio. E outra coisa, eu procuro exercitar a capacidade de conviver com as pessoas que pensam diferente de mim. E isso é muito importante nesse momento.
Veja, nós tivemos recentemente uns áudios de um parlamentar que brigou com o sogro por causa de política, romperam, acho que eles são inimigos hoje. A que nível que a gente está chegando no nosso país? E isso é bom para quem? Não é bom para ninguém. Alguém pode ter interesse, né, nessa radicalização das coisas, mas a gente precisa cada vez mais exercitar essa tolerância. Eu posso não concordar com você, né, Pabs? E quantas vezes nós discordamos, mas nós estamos aqui discutindo, conversando, dialogando. Então, a capacidade da gente conseguir conviver com quem pensa diferente é que faz a democracia ser o que ela é, né, e fortalecer cada vez mais. Porque esse é o regime que eu quero viver, um regime democrático, onde as pessoas possam ter o direito de pensar diferente de mim e saberão que serão respeitados por mim. Então, deixar, assim, o meu agradecimento a cada um de vocês, a todos os nossos amigos aqui de Irati, região, desejar, assim, que Deus nos abençoe, né, que a gente consiga atravessar essa provação que nós estamos passando. Também quero aproveitar e me solidarizar às famílias que perderam tantas pessoas queridas. Eu perdi tantos amigos e isso dói tanto, né? Coisas assim que a gente não esperava. E que cada um possa agradecer a Deus o dia de hoje. A proteção que a gente teve hoje. Né? Pensar, claro, no futuro. Mas também pensar em ser uma pessoa melhor hoje. Né? Pensar em fazer o bem hoje. Porque se a gente não estiver aqui amanhã, as pessoas sofrerão por nós. E aqueles que nos faltarem, nós sofreremos também por eles. Então, que Deus abençoe cada um de nós e que a nossa cidade possa passar por tudo isso com o menor dano possível e que daqui para frente, Deus queira que a gente possa avançar com a vacina, possa vencer esse vírus e, oxalá, poder acreditar em dias melhores. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Gratidão, deputada, pela sua presença. Gratidão, Marcelo Golinski, ao pessoal de apoio que estava aqui, ao estúdio do Brandalize, onde a gente fez esta entrevista aqui, e a todos os internautas da Folha de Irati. Obrigado pela sua presença, por assistirem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Um abraço.